Olha, a trajetória da taxa Selic ela é uma trajetória de alta, isso acontece desde meados de 2021 e ela vai seguir de alta, pelo menos até a próxima reunião do Copom, em que ela vai subir mais 1%. E aí muitos se perguntam o que pode acontecer com a economia num momento assim? O Brasil pode se ferrar feio? Para quem investe, o cenário pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim. Como assim, Ramiro? Bom, a gente vai te explicar isso nesse vídeo e também a gente vai te explicar como se aproveitar desse momento econômico para que você consiga multiplicar seu patrimônio. É isso que o Filipão, meu sócio, vai fazer a partir daqui, então presta muita atenção no que ele vai te contar. Deixa o teu dedo no like e bora pro vídeo. Boa, vamos lá, Selic subindo 1% seria um juro de 14,25% ao ano. E aí eu sei que a primeira coisa que a maioria das pessoas pensa é, poxa, mais de 1% ao mês na renda fixa no Tesouro Selic, olha só que taxa mais alta. Mas na verdade o que a gente precisa analisar é o impacto que isso tudo tem na economia. Porque tem coisas que podem ser boas e coisas que podem ser ruins. São 5 as principais consequências de uma taxa de juro alta em um país. A primeira delas é a desaceleração do consumo e dos investimentos. Afinal de contas, quando a taxa de juros sobe, o crédito fica mais caro no mercado, ou seja, alguém que quer abrir uma empresa, por exemplo, quer pegar um dinheiro emprestado porque não tem o dinheiro todo, fica mais caro para fazer isso. Da mesma forma, os investidores ficam menos dispostos a correr risco. Afinal de contas, por que abrir um negócio de margem baixa, já que eu poderia estar ganhando mais de 14 na taxa Selic? Então é natural que o consumo dos investimentos eles desacelerem. Segundo ponto, a gente tende a ver um controle maior da inflação no médio ou no curto prazo. Já que a economia dá uma desacelerada, é natural que as pessoas queiram consumir cada vez menos e isso dá uma arrefecida no aumento dos preços. Terceira consequência, a moeda do país de juro alto, ela tende a se valorizar. Afinal de contas, na ótica do investidor externo, ele começa a ver, olha só, o Brasil tá pagando mais de 14% de juros. Se eu pegar os meus dólares aqui, trocar por reais para ganhar essa taxa de juros, isso pode ser interessante para mim. Só que nesse processo de câmbio, o real tem mais demanda e tende a se valorizar frente a outras moedas do mundo. Quarto ponto, a gente vê o impacto direto na dívida pública do país. Uma vez que todo o país é endividado e a taxa de juros que ele paga sobre essa dívida é boa parte atrelado justamente à taxa de juros do próprio país. Então os juros da dívida fica mais caro. Quinto impacto, a gente acaba entrando no risco de recessão. Governo gastando mais, economia menos estimulada. Esse cenário, quando persiste por muito tempo, pode fazer sim com que a economia desacelere demais e o PIB comece a se retrair por mais de 2 semestres, que é quando a gente entra na classificação de uma recessão técnica num país. Ou seja, o impacto é direto. E é por isso que os juros são a principal ferramenta do Banco Central para tentar controlar a inflação. Afinal de contas, é justamente essa a principal função de um Banco Central, inclusive o do Brasil, manter a inflação sob controle. E aí, para cumprir a função dele, ele vai variando os juros para cima e para baixo quando precisa. Aí, para a gente entender o que acontece no país com um cenário de juros mais alto, vamos olhar para uns casos históricos, como já aconteceu no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos também. No período de 2015 e 2016, a taxa Selic aqui no nosso país foi de 14,25. E é óbvio que o foco era controlar a inflação, só que a inflação mais alta ela não acontece por nada. Sempre existem algumas razões por trás de uma alta da inflação de um país. No Brasil, naquele momento, a gente tinha algumas. A primeira delas era o gasto público do governo que estava descontrolado pra caramba. Política expansionista sem preocupação nenhuma. E pra gente perceber isso, basta olhar para os estudos da época mostrando como os gastos e iniciativas do governo cresceram. Principalmente no que diz respeito ali na parte vermelha dessa barra, que é a transferência de renda entre as famílias, e na parte de outras despesas concorrentes ali. Resultado disso acontecendo de forma recorrente, aumento da inflação. Em 2015, a gente chegou a ter uma inflação de mais de 10% aqui no Brasil. O segundo ponto que ajudou na alta da inflação foi a crise política e econômica que a gente acabou vivendo, principalmente por causa do receio sobre o impeachment da presidenta Dilma, o que acaba aumentando demais a incerteza econômica e política de um país. E foi por isso que o risco Brasil, medido de forma internacional, acabou disparando junto com o câmbio na mesma época. A gente consegue ver isso por esse gráfico, medindo justamente o risco Brasil e a taxa de câmbio na linha azul escura. E aí, como o país está passando por muita incerteza, é natural também que boa parte dos investidores tirem o dinheiro do Brasil nesse momento, fazendo com que haja menos demanda pelo real e assim a gente perder valor da nossa moeda em comparação com o dólar, por exemplo. E é por isso que só em 2015 a gente viu o dólar se valorizar 49%, o que naturalmente aumenta os preços da gasolina, aumenta os preços do transporte e leva naturalmente mais inflação para a ponta, para o supermercado, para o consumidor final. E aí esses foram os efeitos que acabaram levando o ciclo de alta de juros ali no período do Dilma II. Aí vamos analisar agora com números quais foram as consequências desse período de alta de juros aqui no país. Afinal de contas, a gente também tem consequências positivas. A elevação dos juros ajudou a conter a inflação, que começou a recuar nos anos subsequentes, ali depois de 2015. 2016 ficou na casa dos 6% e já
já 2017 a gente ficou bem dentro da meta, próximo aos 3%. Agora, as consequências negativas também existem. A gente entrou numa recessão braba naquela época. O PIB passou 2 anos com contrações de 3,8% em 2015 e 3,3% em 2016. Além disso, o desemprego aumentou significativamente, saindo de 6% para 13% aqui no país. Então sim, os juros altos eles servem muito como ferramenta de controle de política econômica. Agora, passar muito tempo com juros desestimulantes desse jeito pode levar um país a uma recessão. Inclusive é o que disse recentemente o presidente da Ciesp. O Brasil não aguenta mais 3 anos de juro alto, alerta presidente. A diferença no momento atual é que a gente não tem uma recessão, pelo menos não ainda. A economia segue estimulada, afinal essa é uma resposta natural de quando tem muita injeção de dinheiro pelo governo na economia. Mas também é justamente pelo estímulo de dinheiro sendo injetado que a gente vê uma dificuldade de controle da inflação. A economia continua aquecida meio que artificialmente. E esse contexto todo não acontece só no Brasil. O Brasil não é o único a fazer esse tipo de coisa. O caso da Argentina foi similar. A gente viu uma taxa de juros chegando a 97% ali na metade de 2023, principalmente visando segurar a inflação que estava descontrolada pra caramba, muito causada pelo gasto excessivo do governo. A gente viu a inflação chegando em mais de 250% em um ano. Um cenário que foi consequência do acúmulo de déficits primários na Argentina nos últimos anos, como mostra esse gráfico. Os próprios Estados Unidos também passaram por um período de juros mais altos. Na época lá dos conflitos do Oriente Médio, por volta dos anos de 1980, onde os preços do petróleo dispararam muito rapidamente. Esse gráfico mostra justamente a cotação do barril de petróleo histórico. E aí, junto com as políticas expansionistas que os Estados Unidos também estavam vivendo naquela época, o resultado foi um pico de inflação que chegou a bater 15% ali no final da década de 70. Consequência disso, foi naquele momento que os Estados Unidos viveram um momento de juros mais alto da sua história, batendo próximo à casa de 20% ao ano. Ou seja, tudo isso faz parte da natureza de uma economia. Não adianta olhar para esse cenário aqui e querer mudar na canetada, ficar puto porque os juros vai subir já que a inflação ficou alta. Afinal de contas, isso seria a mesma coisa de você jogar um objeto pela janela e ficar puto com a gravidade porque o objeto caiu. É simplesmente uma lei natural de causa e efeito que a gente tá falando aqui. Só que é justamente nessas horas, quando a gente traz para o mundo dos investimentos esse conceito, que muitos investidores começam a se perder. E aí a gente vê comentários como esse, ó. Logo na minha vez de investir, comecei em setembro, os fundos imobiliários só caem. Ou, com esse governo carregando o país para a beira do precipício, vai ser difícil as bolsas se recuperarem. E mais o Augusto aqui falando, ó, papo furado, não existe investimento no Brasil. Aí o Daniel, a maioria dos investidores brasileiros sangrou em 2024, esse ano não parece ser diferente para quem permanece em ações. E outras pessoas como o P0 aqui, ó, que falou que por causa do governo, ele vendeu todas as ações de fundos imobiliários e comprou tudo em dólar, em ouro e em renda fixa. E aí, poxa, fica a pergunta, você nesse momento tá pensando assim, de trocar os teus ativos de risco por ativos de mais segurança, como a própria renda fixa, pagando mais por causa dos juros mais altos? Porque afinal de contas, o que a gente vê é uma armadilha que tá na mesa aqui pros investidores. Se toda vez que o cenário econômico mudar, vamos olhar em retrospectiva, que é muito mais fácil de fazer análise, olha o que aconteceu com os preços da bolsa até o período 2015 e 2016, quando a gente vivia aquele momento de juros altos e crise econômica no Brasil. Queda de mais de 40% depois de 5 anos investindo. Agora, imagina um investidor que decidiu vender ações exatamente aqui, ó, onde eu tô passando o mouse. Ora, esse cara deixou de lado toda essa valorização do ciclo de alta que se estendeu na bolsa pós esse período, trazendo uma valorização de quase 200% na média da bolsa. Então não adianta achar que é o movimento mais esperto do mundo trocar ativos que estão caindo por ativos que estão subindo nesse momento. Essa é a receita certa para vender na baixa e comprar na alta. Felipe, então onde é que eu tenho que investir nesse momento? A forma certa de ganhar cada vez mais dinheiro? É isso que eu vou te responder com base em princípios, em fundamentos de mercado financeiro. Inclusive que é fruto do que a gente faz aqui na prática com os nossos clientes do serviço de Wealth, do Clube do Valor, que já é responsável por mais de 3,5 bilhões de reais dos nossos clientes de consultoria de gestão. Inclusive são esses modelos de carteira de investimento que permitiram rentabilidades muito acima da média. Quando a gente olha uma carteira que teve uma rentabilidade praticamente 4 vezes o que teve o Ibovespa e o CDI no mesmo período. Tem um caminho claro de como fazer isso aqui, de como saber o que comprar e o que vender e qual hora fazer isso. Agora, se você quiser uma orientação particular, considerando o teu momento de vida, a tua carteira de investimentos, o teu patrimônio atual, aí eu preciso te convidar para participar do primeiro passo da nossa consultoria de investimentos, que é gratuito. A gente separa 1 hora dos nossos especialistas de investimentos para fazer uma análise da tua carteira de investimentos de forma individual, para entender como é que você está investindo hoje e como é que você pode, inclusive, investir cada vez melhor. Para isso, é só você fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela em algum lugar ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito isso, para investir bem em qualquer cenário, você precisa seguir 3
3 passos muito claros. E o primeiro deles é definir a tua macroalocação, que nada mais é do que a proporção de cada uma das classes de ativos dentro da tua carteira, até chegar num cenário que desenhe algo parecido com isso aqui. Se você for um cara mais arrojado, com mais participação em renda variável. Agora, para investidores mais conservadores, o peso maior vai ficar ali na parcela de renda fixa, e ainda assim, focando em manter a tua estratégia de macroalocação, o retorno de uma carteira como essa tem sido bem positivo, na casa de 14% ao ano, e já descontado a inflação em 7,8%. Então, o primeiro passo é definir o teu modelo e seguir a risca a cada mês. O segundo passo é fazer uma alocação inicial, ou seja, eu quero 20% da minha carteira em renda fixa e inflação, eu preciso agora saber quais são os títulos de renda fixa de inflação que eu vou colocar ali dentro. E existem diferentes estratégias para isso, para ações do Brasil, para ações internacionais, para fundos imobiliários. Na parcela de renda fixa, por exemplo, a gente gosta de utilizar a estratégia da escada aqui no Clube do Valor, que basicamente visa mesclar períodos de vencimentos diferentes na tua carteira de renda fixa. O conceito principal é você ter sempre uma liquidez todos os anos de títulos vencendo na tua carteira. Ou seja, se você tem 50 mil reais para investir em renda fixa, você vai dividir em 5 vencimentos diferentes, pegando 10 mil reais para alocar em cada um dos títulos de vencimentos de anos subsequentes. E o terceiro passo para investir bem, comprando tudo que está na baixa e vendendo na alta, é você seguir exatamente essa alocação mês após mês. Afinal de contas, o mercado vai se mexer e essa tua parcela de 30% em renda variável, mês que vem vai estar diferente. Tua principal função é pegar o teu aporte, os teus dividendos, os teus rendimentos e colocar naquela parcela que ficou para trás. É esse conjunto de 3 grandes passos que permite uma rentabilidade muito acima da média quando você aplica bem as estratégias de investimentos. Mesmo uma carteira mais conservadora aqui, a rentabilidade foi de praticamente 3 vezes o que rendeu o índice Bovespa. No fim, momentos como esse são de muito proveito para quem sabe investir e ganhar dinheiro no mercado de dificuldade. Agora, se você quiser saber como as ações da Itaúsa e TS4 vão deixar qualquer pessoa rica nos próximos anos, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui. A gente contou tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.